Cecília Antipoff, guardiã das crianças, está aqui, nossa colunista, psicóloga infantil, psicóloga da família, hoje falando sobre exposição das crianças nas redes sociais, a gente falando sobre limites, falando daquela trend que viralizou das crianças falando palavrões, mas muito mais do que isso, falando de maneira geral. Como disse bem a Cecília, essa foi a cereja do bolo, mas existem outros tipos de exposição também que pais, mães responsáveis precisam pensar sobre. João vai trazer relato, daqui a pouquinho a gente volta na questão ali do dia a dia, sabe, João? De coisas que a gente coloca as Ótimo. crianças na rede social fazendo e que muitas vezes a gente nem pensa se aquilo, né, vai trazer prejuízos ou não, mas que a gente precisa refletir sobre. Diga lá o que é que os nossos Gostei, ouvintes Carol. estão dizendo. Vamos lá, o Lúcio do Santo Inês falando que ó, outro problema que vejo sobre a trend é que esses serão os mesmos pais que vão reclamar que os filhos batem porta, fazendo birra e depois castigam o filho por um erro na educação. Outro ouvinte aqui, vou trazer todo, você comenta depois, tá, Cecília? Tá. O Ivan, do Pidorama, falando só, pra mim, é ele falando da questão do palavrão também, ó. Tem a oportunidade de falar palavrão, normaliza o palavrão. Palavrão nada mais é do que agressão e a criança perde o limite de certo e errado. E aí, por fim, tem um ouvinte aqui que contou, deu um relato pessoal, não vou identificá-lo não, ele fala o seguinte, só, há alguns dias, meu filho e minha filha fizeram um vídeo bem divertido onde eles desenharam algumas imagens e foram narrando as cenas. Mas eles não apareceram em nenhum momento, somente as vozes. Postei e teve uma repercussão bem legal. Mas quando eu disse a ele que eu tinha postado, ele chorou muito e disse que não queria que tivesse postado. Disse a ele que o entendia e falei que ia apagar, mas mostrei a ele também que as pessoas tinham gostado e só postaria novamente se ele quisesse. Hoje ele fez uma série de vídeos e aí ele fala que ele e a esposa, né, o ouvinte e a esposa, eles têm ali um combinado de não expor os filhos nas redes sociais. Então trazendo um relato interessante esse Muito relato do legal. ouvinte. Você não trouxe o nome, né, para não expor, João, mas eu achei sensacional. A todo momento, o que eu acho que é importante trazer para nós, né, mães e pais aqui, a gente está aprendendo com isso. Esse universo das redes sociais é novo para todos nós. A gente pode a todo momento parar e rever o percurso, né? Se vocês forem passear no meu Instagram lá, há um ano atrás, tinha muito mais coisas dos meninos. Hoje eu penso 10 vezes antes de trazer algo. As imagens, elas estão menos, né, diretas, assim, consulto, ó, sabe por que a mamãe tá querendo postar isso aqui, compartilhar isso aqui? Por isso. Mamãe, eu não quero. Tá bom, filho, você tem todo o direito, porque é você que tá aparecendo. Então eu vou filmar só a minha parte, a parte que a mamãe está fazendo. É maravilhoso, a gente tem que prestar atenção nisso, né? E aí, Cecília, quando a gente fala sobre essas situações em que a gente expõe a criança, né? Você falou dessa coisa da vida da gente transformada num Big Brother, filmando o dia todo. Eu vejo muito, né? O algoritmo funciona assim, né? Eu tive filha, então tudo que vem agora pra mim é referente à criança. E volta e meia eu me deparo com vídeos, então, das pessoas mostrando assim: olha o meu filho fazendo pirraça, ela tá rolando no chão porque queria não sei o quê. Ah, tá chorando porque não sei o quê. E assim, claramente momentos de vulnerabilidade emocional daquelas crianças sendo compartilhado com outras pessoas abertamente na rede social. Claro, a maioria das vezes, imagino eu, sem o aval da própria criança, algumas crianças que nem têm idade ainda para decidir, para poder opinar, como é o seu caso hoje que você pergunta para os seus filhos, né? Você que pode postar? Não, não pode, então você respeita. Mas assim, duvido que alguma criança gostaria de ter esse momento compartilhado e muitas sequer têm idade para entender, mas esse material fica lá para sempre. Uma vez postado, é difícil a gente retirar aquele conteúdo, né? Sim. Eu entendo que as mães, quando fazem isso, muitas vezes elas querem, as redes sociais, elas nos ajudam, né, Carol, assim, a desabafar, a expressar o que a gente vivenciou, os desafios, e aí as outras mães se conectam, os pais também. Olha, eu fiz isso, deu certo. É um canal de troca ali, de construção. Mas uma sugestão, uma orientação que eu dou primeiro, depois uma sugestão. A orientação número 1. Criança em situação de vulnerabilidade, nervosa, chorando ou triste, não se filma. Eu me coloco disponível para ajudar, né? Eu tenho que me conectar com essa criança e não ficar filmando ali para o mundo ver. Então, essa é uma orientação.
tira o seu celular das mãos e vai se conectar com seu filho. E eu acho que até nem pro mundo ver, mas em filmar de maneira nenhuma. Porque se você tá filmando, você tá deixando de se conectar e de atender aquele chamado. Exatamente. Orientação. Não é para filmar a criança em momento de vulnerabilidade. Sugestão. Quer compartilhar o que você vivenciou? Depois tira uma foto sua com uma cara chateada, ou tira uma foto de você abraçada com seu filho de costas, ou tira uma foto, pega uma imagem aleatória e escreve lá, momento de desafio com muito choro, e grava um vídeo você contando, gente, hoje, como eu contei, o Ian ontem falou que não queria ser meu filho, né? Ele falou que iria para Nova York e para Barcelona. Eu posso contar disso, mas eu não posso, né, expor a criança. A criança é um ser de direitos. Eu acho que o pano de fundo do nosso papo aqui as crianças são seres em formação, são seres de direitos e nós temos o dever de respeitar. Expor a criança, né, em situações vexatórias, constrangedoras, em situações de vulnerabilidade emocional, eu ir contra o direito da criança de ser cuidada, de ser acolhida e de ter o seu campo emocional protegido. Então, essas trends, elas ferem direitos. Por isso, a gente não pode ficar em silêncio e, nossa, mais uma trendzinha. Eu acho que quando eu falo que a do palavrão é a cereja do bolo, Carol, é porque, assim, daqui a pouco o absurdo dos absurdos está aí sendo normalizado e não, peraí. Então, a gente precisa olhar, né? Filho, vem cá com a mamãe fazer uma receita de bolo gostosa. A criança vai lá toda feliz. A mãe chega e quebra um ovo na cara da criança. A criança chora, fica triste com raiva. A mãe ri, filma e posta. Ou seja, qual que é a mensagem, né, dessa outra trend? Filho, não importa se você está constrangido, o seu sentimento não importa, se você ficou decepcionado, frustrado, não importa. O que importa, meu amor, é que a mamãe está aqui, ó. Eu sou legal, eu sou cool, eu tenho muito engajamento. Olha, empresas, me contratem para expor o produto de vocês. Olha, mundo, como eu pertenço, como eu sou legal. Eu. O ego do adulto, né? Um ego imaturo. Então, esse papo é só para dizer que as crianças são seres de direitos. E a gente tem que estar atento a isso. Cecília, aí vamos falar ao contrário. Né, a pessoa que gosta, né? Como a gente falou, tá aí pra gente, pra todo mundo posta, as crianças gostam e tudo. Tem um lado, assim, vamos postar coisas boas, coisas que vão ajudar e até pra criança. Tem alguma coisa que pode ser feita? Você fala família, postar coisas do cotidiano? Exatamente, porque assim, já que vai postar, vamos postar coisas que vão reverberar de forma positiva, ao invés de ser negativo igual essas outras postagens. Tem alguma postagem? Tá, ô João, qual que é a orientação que vem chegando cada vez mais para nós que estamos estudando isso, né? É de que criança não tem que ser postado nada de criança, né? A imagem da criança não tem que estar nas redes sociais. E a gente está patinando nisso aí, né? Eu tô aqui, tenho minhas redes sociais, às vezes aparecem os meus filhos, às vezes não, tem aparecido cada vez menos, mas a orientação eu não tenho que expor a imagem da criança. Uhum. Agora, eu tenho um grande propósito no meu trabalho, vou falar de mim pessoalmente. Meu propósito é criar ponte de conexão entre o universo infantil e o mundo adulto. Eu quero que o adulto se conecte com a criança de uma outra forma. Eu preciso ter isso claro. Então, cada postagem minha que for aparecer os meus filhos, que for aparecer a minha família, eu preciso pensar no porquê e no pra quê, né? Então, tem gente que tem a rede social fechada, é só família. Vou compartilhar coisas dos meus filhos. Não, o meu é aberto, mas eu posto momentos de diversão em família. Uhum. O que eu acho legal e que eu venho construindo, tá, João? Tô começando a pensar sobre isso. Alinhar junto. Filha, esse aqui a mamãe vai compartilhar. E sabe quem que vai ver? Só a vovó, vovô, quem tá aqui no Instagram, sabe quem que vai ver? Todo mundo que tiver no Instagram vai poder ver. Sabe por que a mamãe tá postando isso? Por isso, né? Eu acho que a gente começar, isso eu entendo que pode ser sabe, a gente falou de educação financeira aqui um dia? Educação para as redes sociais, porque elas estão postas, né? Uhum. E como é que a gente vai educar para as redes sociais se não fomos educados? Vamos experimentar. Eu acredito que esse pode ser um caminho.
tô tentando esse. E eu gosto desse caminho porque, né, é diferente do outro, né, que as pessoas vão fazendo, né? Se você faz ali... Vão fazer. Um exemplo legal que você deu e que isso eu gosto bastante, dos jogos. Pô, fiz um jogo aqui com meu filho. Adoro também. Aí você coloca, posta nas redes sociais. Pô, que legal. Imagina se todo mundo fosse ali, pô, olha que jogo legal, vou fazer com meu filho e posta o jogo. Né? É uma coisa bacana, você foge um pouco das redes sociais, que hoje a maioria dos jogos, né, envolvem ali as redes sociais, né, o celular, né, os eletrônicos, né, hoje mais presente do que antes, porque o celular está na mão de todo mundo, né, praticamente quase toda a população tem o celular na mão, e então eu vejo exemplos como esse, como exemplos bons. Foi nessa linha que eu quis perguntar. Eu sei que é um desafio em tanto para nós pais e até para as crianças também, que às vezes não sabem o que estão fazendo e vão ter as consequências lá na frente. Isso, João. Se a gente sabe que as redes sociais influenciam, né? Vamos pensar o que é que eu quero influenciar, o que é que eu quero estimular. Você postou o jogo lá, certamente alguma família, alguém... repensou, falou, nossa, segunda-feira eu vou lá numa loja ver se tem jogo de tabuleiro, ou eu vou pegar no meu armário, eu tenho isso aqui, tá lá na casa da mamãe, vou lá pegar meus joguinhos quando eu era criança. Então, influencia? Influencia. É tudo certo a gente querer influenciar pessoas? Tudo certo. Desde que não mobilize danos na imagem da criança, desde que a criança não fique desamparada emocionalmente, né? Então, desde que a criança tem os seus direitos resguardados.